entre o sucesso e a lama. Ainda segundo este, os negros representavam 55,7% da população brasileira em 2022. E entre todos os brasileiros, abaixo da linha de pobreza, eles representam 70%. Mas a que se devem essas taxas? A população negra é preguiçosa, indigna, suja, vadia? Para mitigar a porcentagem de pessoas que compartilham dessas opiniões levianas e infundadas, é preciso trazer um pouco de contexto histórico. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, em maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Mas é importante frisar que não foram 388 anos com a cara para cima, com o esperançar de uma princesa branca assinar o acordo. Houveram lutas, batalhas travadas em prol da dignidade, da liberdade e direitos. Mas lances não são páreos para balas e chicotadas. A opressão gera temor, sensação de inferioridade e cria prisão psicológica, nesse caso também física. Sendo assim, os selvagens e indignos, finalmente libertos, foram largados sem assistência, terras, posses e estudos. Se viram à margem da sociedade, visto que os centros eram marcados por preconceito em uma população de condições sociais e financeiras superiores. Além disso, a lei contra a vadiagem, mesmo não sendo criada nesse período, serviu como intensificadora da discriminação para a população negra após a abolição. Essa lei criminalizava a falta de documentos e a ociosidade, afetando principalmente aqueles que haviam sido libertos, que por falta de políticas públicas se viam numa situação de vulnerabilidade. Portanto, dentro desse contexto, onde os negros povoavam as margens da sociedade, o acesso ao estudo e, consequentemente, a trabalhos melhores remunerados, menos braçais e vistos como superiores, era extremamente difícil. E isso impacta até os dias atuais. Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego, drama. Sim. 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 Educação federal. Pra mim foi perfeito. Na época que eu entrei, assim, não era como hoje, que tem várias oportunidades, mas uma pessoa que veio, digamos que, de baixa renda, eu consegui chegar aquilo lá. Bom, o meu ensino médio sempre foi em escola pública, né? E aí, no terceiro ano eu comecei a fazer cursinho, aí tive a oportunidade de fazer um breve período de cursinho pré-vestibular pago. E aí após isso eu ingressei na universidade pública e sempre continuei, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação em instituições públicas. O acesso à educação não foi legal, quer dizer, não, assim, quando eu estava na quarta série eu tive dificuldade, sim, com os colegas, por causa do meu cabelo, da minha cor, eu tive esses probleminhas, sim. Hoje eu não falo probleminhas, né? Eu tive esse problema, sim, porque o meu cabelo, ele era black, e aí o pessoal começava a chamar, e aí, como é que você tá com esse cabelo de bombril, aquela coisa toda? Então eu tive muitos problemas. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. O meu ensino fundamental ele foi uma boa educação, eu tive bons professores. E o meu ensino médio foi ainda melhor. Eu fiz um ensino técnico de curso integrado lá no ensino médio, assim como vocês. Eu sou formada em técnico em informática pela UFPA também. Então eu sempre tive acesso a um bom ensino, tive contato com professores com graduações, com mestrado. Então foi um ensino de boa qualidade. Eu tive um acesso à educação talvez de maior excelência, porque meus pais, embora também negros e que nunca tiveram um acesso à educação superior, e também tiveram muita dificuldade de terminar o ensino médio, trabalharam muito para que garantisse que eu e meus irmãos pudessem ter um acesso à escola particular, né? Eu fiz meu fundamental e médio em escolas particulares. Eu sei que há custo de muita dificuldade, sobretudo dos meus pais. Acho que até hoje
sobretudo dos meus antigos colegas, o acesso sempre foi de muita dificuldade, né? De conciliar o dinheiro que era ou para a educação ou para garantir a subsistência. Então, eu me sinto, nesse sentido, um preto ou um negro privilegiado, né? Porque meus pais deram esse acesso a uma educação particular. Que eu tenha percebido, não cheguei a sentir essa questão, não. Bom, eu acredito que afetou indiretamente, né? A gente sempre vê ali uma oportunidade sobretudo na minha educação, né? De você conseguir alçar voos maiores e tal, mas na minha experiência mais indiretamente, não assim uma situação específica. Não afetou não, porque eu não deixei me levar não, porque eu sempre me valorizei como negra, então eu não deixei me afetar de jeito nenhum. Quando eu chegava num certo comércio para comprar, porque ainda tem essa coisa, se tiver um branco, um negro, o branco em alguns lugares é atendido primeiro. E eu estava ali, não ligava, muito pelo contrário, eu dizia, meu amor, faz favor, vem aqui, me atenda, por favor, minha querida. Aí eu fazia com que ela viesse me atender, porque eu tinha que mostrar o meu valor, o mesmo valor do dinheiro dela era o meu. Então eu não deixei me abalar de jeito. Quando eu estava cursando no ensino técnico, uma coisa que eu percebo bastante é que eu não tive muitos professores negros, principalmente professoras. Eu já tinha poucas professoras, porque a área de informática e computação já é limitada para mulheres, e professoras negras também eu não tive nenhuma. Então foi uma área que por muito tempo eu fiquei questionando, será que é para mim? Será que eu me vejo fazendo isso? E hoje em dia o sempre já está muito diferente. Eu tenho colegas de trabalho que são professores negras na área. Eu tenho, na minha faculdade agora, eu tenho professores que são professores negras. Então, essa questão da representatividade foi algo que me afetou bastante, mas que tem melhorado agora. Sim, eu acho que ser negro afetou e afeta, né? Até porque a minha condição e o meu lugar de fala continua sendo de uma pessoa negra em nosso país. Eu acho que afeta no sentido de refletir e não aceitar muitas vezes o lugar onde a casta dominante ou as pessoas que estão no poder querem nos colocar. Eu acho que ser negro em nosso país, a primeira condição que necessita ter é a capacidade de se rebelar, de não aceitar muitas vezes o lugar subjugado que nos colocam. Então eu penso que é muito difícil, né? Em primeiro lugar, eu penso que você já entra no mercado de trabalho numa condição desigual, né? Você vai ter que fazer um esforço muito maior para conquistar os espaços e, conquistando esses espaços, não esquecer dos seus irmãos, dos seus amigos, de sua população que se identificam com a mesma cor de pele que a sua. Eu acho que o nosso papel, e sobretudo de um professor negro em uma educação pública tão desigual, é garantir que outros negros também acessem a própria educação. Uma condição mínima que eu acho que é a condição mais importante para que as pessoas consigam se rebelar, né? Sair da sua condição de desigualdade e de subjugamento. Ele é um lutador, né? Aqueles que sabem quais são os seus direitos e busca por eles. Então, assim, a gente, enquanto negro de hoje, né, tem que estar bem ciente dos nossos direitos, correr atrás, saber valer, né? Pegar as leis só proporcione mais oportunidades. Uau, é muito complexo essa bom, no contexto atual, o que geralmente a gente vê, não tanto aqui no nosso estado, sobretudo aqui no Recôncavo, né? O Recôncavo
Nagoa é uma região que tem bastante negro, né? E aí a gente encontra negro pessoas, né, em diversas posições do mercado de trabalho. Mas quando a gente sai do nosso contexto aqui, não precisa nem sair da Bahia, né? Quando a gente sai do nosso contexto, a gente percebe, né, as posições que os negros já tem melhorado bastante, mas ainda não é o ideal, né? Você pode melhorar bastante do ponto de vista das posições que a gente está alcançando. O negro no trabalho, né, ele é desvalorizado. Ele não é valorizado como deveria. A gente sabe que ainda tem essa desigualdade, como já aconteceu comigo. Eu já fui desvalorizada pela cor negra, porque eu trabalhei num local e eu tinha uma colega e ela me chamava de negra. E eu respondi achando que era uma forma carinhosa, porque eu amo a minha cor, eu amo quando alguém me chama de negra. Ô negra e tal, aí uma colega falou assim, por que você chama a Ana de negra? Aí disse, porque ela é negra, se ela é negra, então eu chamava ela de negra. E eu ouvi. E quando eu ouvi, eu soltei a voz. Eu falei que o negro é valorizado, que o mesmo sangue que corre na veia dela, corre na minha, entendeu? E que o negro tem pulso. E aí foi aquela coisa mesmo, eu soltei a voz. Quando a gente fala da pessoa negra no mercado de trabalho, a gente vê muita questão da falta de oportunidade, principalmente em cargos de liderança. A gente vê também a falta de representatividade em áreas diversas. Muitas vezes a pessoa negra é limitada a trabalhos análogos a escravidão, trabalhos com cargas horárias excessivas, com trabalhos de caráter explorativo mesmo. E quando a gente pensa em trabalho com boas condições, trabalhos na área criativa, na área de saúde, a gente vê que tem um déficit ali, principalmente quando a gente fala de trabalhos que exigem graduações. A pessoa negra, hoje em dia, ela já tem mais acesso à universidade, mas é algo que no passado ainda era muito escasso e hoje a gente vê que as pessoas negras estão conquistando cada vez mais os seus espaços. Um trabalhador, normalmente, que tem condições desiguais de acesso ao mercado de trabalho, né? Eu percebo claramente de colegas meus de rua, de pessoas que conviviam também no meu bairro, que tiveram muita dificuldade do acesso à educação e, consequentemente, de acesso a condições melhores de trabalho, né? Então, eu penso que o mercado de trabalho em nosso país ainda é um mercado desigual, né? Onde as condições de trabalho ditas dignas sempre ficam com uma casta de pessoas que normalmente não são pessoas de pele preta, normalmente são brancos que assumem esses locais de trabalho. Por isso que eu digo e tenho reafirmado que a posição do negro sempre no nosso mercado de trabalho brasileiro é uma posição desigual. Por isso que eu louvo muito as ações afirmativas que alguns governos em nosso país tentam implementar, porque na verdade não é fazer nenhum favor, né? Na verdade é reconhecer uma mão de obra que sempre esteve presente no mercado de trabalho brasileiro, protagonista no mercado de trabalho brasileiro, mas que sempre teve e continua tendo lugares de trabalho, de utilização da força de maneira desigual. Sim, bastante. Bastante. Mas bem, o meu curso é mais a nível federal e a gente recebe bastante pessoas. Sim. Bom, na área de tecnologia eu posso falar um pouco do contexto aqui de pesquisadores, né, da Bahia. Nós já temos grandes pesquisadores na área de computação, na minha área, na área de computação aqui na Bahia. Já participei de eventos, de cursos específicos para pessoas negras, né, da área de TI, de engenharia.
Então aqui a gente tem grandes pesquisadores, né? Na própria UFBA, na UFRB, meu orientador da UFRB, ele era negro, né? E era um dos poucos professores na UFRB da área de computação, que acredito que tenha sido o único. Não me recordo ainda, mas toda a minha graduação eu tive um professor da área de computação, só um professor negro. E na pós-graduação já tive mais, enfim, né? Mas acho que com o passar do tempo, sobretudo com as políticas públicas aí de crescimento de vagas para a universidade pública, essas políticas públicas de bolsa e tudo mais, isso tem melhorado bastante, né? E eu estou falando só do contexto mesmo de acadêmico, graduação, essas coisas. Hoje eu não enfrento, porque aqui é um lugar maravilhoso de se trabalhar. Aqui não tem essa desigualdade de jeito nenhum, muito pelo contrário. Mas eu já enfrentei sim, eu enfrentei quando eu trabalhava em um certo local, e aí eu trabalhava à noite. Eu era uma pessoa que trabalhava à noite. Eu trabalhei 3 anos à noite, e enquanto as outras colegas trabalhavam durante o dia, e eu ficava com aquela coisa. Aí teve uma colega que veio, eu disse assim, poxa, eu estou cansada de trabalhar à noite. Eu saía às 6 horas da tarde, eu chegava em casa às 2h30 da manhã, trabalhando mesmo. E ela disse, deve ser porque você é negra, por isso que você trabalha à noite. Eu disse, como é que é porque eu sou negra? Ela disse, sim, dá certo porque você é negra. Eu disse, eu tenho certeza que não. O negro tem valor, assim como você que é branca, o negro tem valor. E aí eu fui conversar com o meu patrão. Eu fui conversar civilizadamente, mas mostrando o meu valor. E aí ele me passou para trabalhar lá durante o dia. E quando eu fui trabalhar durante o dia, eu fiz a diferença. Eu fiz a diferença dos locais que as meninas que eram brancas trabalhavam, elas não fez o que eu fiz em pouco tempo. E eu passei a ser a melhor funcionária do local. Como eu disse, nesse sentido, eu já me questionei bastante, principalmente pela falta de representatividade, como eu falei. A área de computação já é uma área difícil, e quando você não vê pessoas como você fazendo aquilo ali, você já fica se perguntando, será que isso é para mim? Será que é o que eu devo fazer? Mas hoje, na área de computação, que é a minha área, isso tem evoluído bastante. Então eu sempre busco procurar pessoas que são referências para mim, e esse pensamento de não é para mim, não é uma coisa que combine comigo, que é para gente como eu, é algo que eu tento mudar bastante, e que é isso. É a questão da representatividade mesmo. Eu penso que o papel da filosofia na desconstrução do racismo estrutural é ter e fomentar um lugar de fala como uma atitude crítica diante do mundo, né? Eu acho que há um filósofo que diz que o lugar de fala também é o lugar do conflito. Então eu penso que a primeira questão que a filosofia nos impõe é não aceitar, né? Normalmente essa condição de mundo como é passado para nós até hoje, e que quer sempre colocar o negro numa condição de subalterno. Eu acho que a filosofia tem essa capacidade, porque durante toda a sua história ela simbolizou um sinal de rebeldia, né? de não aceitar as posições cristalizadas. Então eu penso que a filosofia pode nos favorecer. Claro que ela também poderia favorecer em outras condições para fomentar ainda mais o racismo estrutural e o racismo em si, mas eu penso que há uma gama de filósofos que lutam exatamente pela sua posição crítica para desfazer essa condição humana tão desigual e tão sem consciência que se tem a partir do racismo estrutural. Nego drama, tenta ver e não vê nada a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo, o trauma que eu carrego. Tchau, gente, muito obrigada. Da cadeia e favela,
túmulos, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. Tô gravando. Vai. Vai. Vai, volta aí. Física. Tô gravando já. Peraí, velho. Ele ia fechar a boca. Quem tá com a boca? Vai! Vai. Não, para! Pode calar a boca. Mas a que se deve essa... A cara de nojo no começo.